Muito prazer, que honra, a doutora Anise Yamaguchi, que é médica e pesquisadora. Doutora, que bom que a senhora está aqui com a gente novamente. Obrigada. É uma alegria. Na realidade, estarmos pensando em trazer informação para o público, contribuindo para que as pessoas tenham mais proteção, né? Então, muito obrigada pelo convite, querida. Estamos sempre aqui de portas abertas, quando a senhora quiser. Vamos falar de câncer de pele, assunto sério, assunto sensível, mas que é preciso falar. Temos que ter cuidado, depende de nós, não é mesmo? Termos esse cuidado. Como que é feito um diagnóstico de câncer de pele, doutora Anise? Na realidade, são pequenas lesões, ou às vezes maiores, em áreas que estão, na maioria das vezes, expostas e que são cicatrizes que não, ou feridas que não cicatrizam, mudanças de coloração de pintas, principalmente quando as bordas ficam irregulares, ou mesmo há uma coloração, uma parte mais branca, outra parte mais escura, outra parte mais avermelhada, enfim, várias cores dentro de uma lesão, elas podem, e principalmente as lesões pretas, que são as mais perigosas. Apesar de serem menos frequentes, os nevos, que são as pretas, quando se transformam em melanoma, eles têm irregularidade nas bordas ou começam a coçar, começam a sangrar. Então, é importante fazer um diagnóstico. Então, quando a senhora fala uma pinta preta, é aquela que já não tem mais aquela característica de marrom escura e ela é bem pretinha mesmo. Essa exatamente. É perigosa. Quando ela começa a ser transformada, quando ela tem as bordas mais irregulares ou ela começa a ter alterações de textura ou de tonalidade dentro dela. Agora, a maioria do câncer de pele é praticamente curado quando você tira. Alguns até com laser e algumas coisas mais assim, superficiais conseguem resolver. Mas tem que tomar muito cuidado e eventualmente fazer biópsias também, que são muitas delas excisionais. Você tira a lesão e com isso você já pode analisar no anatomopatológico as características. Existem duas mais frequentes, que é o baso celular, que cresce muito devagar, dificilmente vai para outro lugar. O epidermoide, que já é um pouquinho mais, mas que também é localizado. E aí, os mais raros, mas mais agressivos, que são os melanomas. Dentre outras gamas que não são tão frequentes assim. Então, mas que a gente tem que prestar atenção, tem que conhecer o corpo. Qualquer sinal diferente no corpo tem que ficar atento, não é mesmo, doutora? Nós temos um cuidado aqui num país como esse. Hoje a educação já permite que as crianças se protejam mais do sol, não tem mais aquela indicação de ficar tostando no sol, né? Mas numa época mais antiga, as pessoas ficavam muito expostas e elas acabavam usando assim protetor nenhum, mas até óleo para queimar mais rápido. E essa situação fez com que a pele, ao longo dos anos, se machucasse e fosse mais frequente. Mas, por exemplo, pessoas que são trabalhadoras braçais expostas ao sol, ou que trabalham com agricultura e que têm muito mais exposição, essas pessoas teriam que se proteger mais, porque elas com protetor solar várias vezes ao dia, né? E sem contar que essa luz branca também, ela também causa alterações e nós teríamos que usar mais protetor solar durante o dia também. Então, fator de risco mesmo são os raios solares e essa luz branca também são bem perigosos. Ao longo do tempo, né? Entendi. A senhora falou sobre uma feridinha que não cicatriza. As pessoas também precisam prestar atenção, porque às vezes aparece ali você acha que é uma espinha em algum lugar, começa assim, não começa, isso, doutora? Aí faz uma casquinha, depois sai, não cicatriza, não adianta. É isso? Tem que tomar cuidado. Algumas delas são verrugas, outras são pequenas alterações benignas, mas é isso, se você tem uma ferida que não cicatriza, passe por um dermatologista, faça uma avaliação mais detalhada, e isso acaba sendo muito importante. Verrugas são perigosas? A maioria das verrugas não.
Não são perigosas. Não. Olha só, existem pessoas que têm aí uma predisposição a esse tipo de câncer, ao câncer de pele. Isso é hereditário? O câncer? Existem algumas famílias que têm muitas pintas. Sim. Essas pessoas que têm muitas pintas, elas têm uma certa predisposição a nevos, que são essas lesões escuras, porém benignas, e também a melanoma. Então, vale a pena fazer, por exemplo, uma coisa que é muito pouco frequente no Brasil, que se chama dermatoscopia, em que você consegue localizar as pintas no computador e fazer como se fosse um georreferenciamento da lesão na superfície da pele. E aí, anualmente, voltar ao médico para fazer uma nova dermatoscopia. E se alguma delas se modificar com essas características, ou começar a coçar, ou começar a sangrar, ou mudar a coloração, é procurar antes. Mas é uma coisa importante e são poucos os lugares que fazem com essa precisão. Na Austrália, por exemplo, que já tem uma cultura de buscar o melanoma, de cuidar das pessoas, de proteção solar, eles usam até aqueles chapeuzinhos com filtros, né? Eles têm uma dermatoscopia mais presente. Aqui nós temos em alguns hospitais grandes que fazem prevenção e check-up, a gente acaba tendo a dermatoscopia nos casos em que você tem uma percepção de que o risco é maior. Olha só, e quem não conseguir fazer um exame desse, pelo menos uma vez por ano no dermatologista, para dar uma olhada em todas as pintas do corpo, é isso? Já ajuda bastante. Tem que procurar um dermatologista que faça isso, né, doutora? Que olha pinta por pinta, porque olha, eu tive uma na perna, por exemplo, dar um exemplo meu aqui, que a hora que passei na dermatologista, a hora que ela parou naquela, falou, opa! Não é mesmo? Eu tive que tirar a pinta, mas tudo certo. Mas, assim, ela chamou a atenção porque ela tinha essa borda irregular. E uma outra coisa que eu gostaria em algum momento de abordar são os novos tratamentos que existem. Vamos falar agora. Para esse tipo de situação, por exemplo, no melanoma, quando ele se torna mais agressivo. Então, você pode tirar os linfonodos quando eles estão somente localizados ali. E hoje a gente já faz um tratamento preventivo com uma área maravilhosa, que é a área da imunoterapia. A imunoterapia, ela veio para fazer um divisor de águas nos tratamentos. O que ela faz? Ela faz com que uma célula que não está sendo vista pelo sistema imunológico como estranha, seja reconhecida. Então, são os checkpoint inhibitors. Eles modificam a capacidade de tolerância imunológica. Olha. Quer seja, a célula, ela deixa de ser tolerada e ela pode ser atacada pelo próprio sistema imunológico da pessoa que não estava vendo. Então, a imunoterapia, que é utilizada agora em vários serviços já como um tratamento para aumentar a imunidade da pessoa contra a célula, ela veio criar uma possibilidade de eliminação até de focos metastáticos. E, além disso, no melanoma, existem algumas mutações chamadas BRAF V600, que ao você identificar essa mutação, você consegue um comprimido oral, ou são uma duplinha, são dois comprimidos juntos, que fazem com que as células não cresçam. A imunoterapia também é por comprimido? Não, a imunoterapia é endovenosa, e são anticorpos contra pontos de checagem que estão alterados no paciente com melanoma metastático. E tem contraindicação? As contraindicações são doenças autoimunes, ou quando a pessoa tem alguma alergia, anticorpos, mas são coisas que você consegue contornar. Agora, isso é uma coisa magnífica, porque antigamente o melanoma ele não tinha muito tratamento. Hoje ainda, no SUS, ainda não tem muitas dessas técnicas, mas eu acredito que gradualmente elas vão estar chegando. E nós temos uma compreensão muito maior de que o próprio sistema imunológico da pessoa, ele é suficiente
para combater. Então, por exemplo, hoje, mesmo que tivesse uma celulinha em crescimento, o nosso sistema imunológico está ali, está defendendo e está conseguindo contribuir para que a gente fique bem. Eventualmente, se isso se multiplicar e as células forem crescendo e forem à distância, mesmo assim, a gente pode alterar e resolver com esses tratamentos imunológicos e esse outro que é de inibição de proteínas que fazem com que, ou de receptores que fazem com que a célula cresça. A imunoterapia, então, é um tratamento, não é preventivo? Não. É um tratamento. Mas você melhorar o seu sistema imunológico é essencial para tudo. E uma outra coisa que descobriram é que as pessoas que têm uma microbiota boa, elas têm menos capacidade, menos problemas com o melanoma e ainda conseguem, muitas vezes, até combater a célula tumoral, melhorando a microbiota também, que são as bactérias intestinais. Olha só, que curioso. Nós somos isso. um ecossistema. Nós somos um organismo dinâmico que tem uma série de prerrogativas para ele funcionar direitinho, né? Mas, ao mesmo tempo, você pode reorganizar isso de uma forma correta e fazer com que ele volte a funcionar na direção que você deseja. Maravilhoso. Gente, olha só. Doutora, a Kátia está aqui no nosso chat e ela faz uma pergunta que eu acho que é, assim, muito importante, que eu também tenho essa dúvida, que, né, a gente tem que se proteger o tempo todo, a gente vai falar de prevenção daqui a pouquinho, né, para evitar o câncer de pele, mas nós também precisamos da vitamina D. Aí a pergunta dela é assim: bom dia, doutora, para adquirir as quantidades necessárias de vitamina D, qual o tempo ideal de sol e o melhor horário? O melhor horário é antes das 10 horas. Tá. E realmente é impossível hoje você conseguir uma quantidade boa de vitamina D numa cidade como a nossa e com tanto de cobertura que você tem de roupas. Então, acaba sendo necessário uma certa suplementação. A maioria das pessoas acaba tendo que suplementar. Melhor suplementar, procurar um médico, uma orientação médica. Porque não dá para somente contar com o tempo. Até porque ninguém tem tempo para ficar ali, tomando sol. O quê? 10 minutinhos, 15 minutinhos? 10, 15, 20 minutos. Mas não é suficiente para você fazer o aproveitamento da provitamina D. Até porque a maior parte do corpo está coberta, né? E se for se expor e hoje, mesmo o sol, antes das 10 da manhã, com a questão da camada de ozônio e da ruptura, das manchas solares, do bombardeio de coisas, a gente não está tão seguro assim de que deva ficar estimulando as pessoas a ficarem tomando sol todos os dias, por exemplo. Exatamente, é isso que eu ia te perguntar para a senhora, porque assim, também ficar todos os dias ali, pelo menos 10, 15 minutinhos exposto antes das 10, passa a ser perigoso. Passa a ser perigoso porque nós não temos mais um controle sobre as radiações solares. Então é melhor fazer uma suplementação. Procura o seu médico, não é mesmo, doutora, para ver a dose ideal aí, tomar vitamina D, a melhor forma. Agora, diz uma coisa, vamos falar de prevenção? Sim. Temos que usar protetor solar todos os dias. E a partir de que idade? Na Austrália, eles começam na infância, exatamente porque lá a quantidade de sol é muito grande e eles se expõem o tempo todo. Mas aqui no Brasil, quando você vai para situações de exposição mesmo, aí as pessoas usam o protetor solar. Na mulher e no homem, que teriam essa preocupação, principalmente pele muito clara, ou famílias que tenham mais câncer de pele, áreas mais expostas, pessoas que não têm cabelo, acabam precisando usar todos os dias, pelo menos 2 vezes por dia, um protetor solar na nível 30 em diante. Mulheres, tem muitas dicas aí, não é mesmo, dos cosméticos hoje em dia, não é, doutora? Sim. Assim, você passa o seu protetor solar, faz a maquiagem, e depois como que você vai repor esse protetor solar? Às vezes tem uns pós compactos hoje, não é mesmo? Que podem fazer reaplicar para ganhar mais, passar pela segunda vez, como a senhora orientou, é isso? Mas existem melanomas que eles ocorrem debaixo das unhas, outros melanomas que ocorrem em regiões não expostas ao sol, então não é somente o sol, ele pode ocorrer em qualquer lugar, é que o sol ele predispõe
não é? Ou ele aumenta. Mesmo. Exatamente, ou ele aumenta. Então, são cuidados de uma maneira geral, mas a atenção também. Essa coisa de prestar atenção, é olhar as lesões, ver como é que elas estão se comportando. Ah, entendi. Agora sim, doutora, assim que se descobrir, né, algum pontinho aqui perigoso de câncer de pele, quais são as chances de cura, de tratamento e tudo mais? É praticamente 100%, quando a lesão é pequena, quando ela está nos estágios iniciais. As lesões de pele, em geral, elas são extremamente curáveis. O próprio melanoma, você divide em camadas, dependendo se é uma camada mais superficial, se não invade a membrana basal, se não invade o tecido mais profundo. Então, pela capacidade de invasão da célula, você dá o prognóstico, vai ter mais chance ou menos chance de problemas. Entendi. Mas a maior parte é curável, por isso que esse tipo de informação que você está fazendo, de orientação, de nós termos um mês pensando nessa área, diminui bastante a chance de termos problemas. Mesmo que a incidência seja alta, a cura é enorme. Graças a Deus. Agora é o seguinte, gente, a gente estava falando de protetor solar. Vamos colocar na tela aqui as redes sociais da doutora Nise Yamaguchi. Você pode procurá-la, doutora.Nise Yamaguchi, certo? Já procura ela lá nas redes sociais, compartilha esse vídeo com todas as pessoas da sua família, seus amigos de trabalho, seus colegas e tudo mais, que é a informação de qualidade que a gente precisa, não é mesmo? Para evitar algumas situações. Vamos só voltar um pouquinho no protetor solar? Sim. Já escutei assim, mas eu vou ficar dentro de casa, preciso passar protetor solar? Na realidade, você não vai conseguir passar protetor solar todos os dias. Tudo depende da sua predisposição. O ideal é que sim, de manhã você já passe a sua base hidratante com o seu protetor solar. Isso faz parte já do seu cotidiano. Você vai esquecer algum dia. Então, é uma questão de hábitos saudáveis. Então, assim, a senhora falou da luz branca. O uso do celular também é perigoso? Luz do celular? Não, a gente não tem essa informação. Não tem essa informação, não É muito difícil, porque é ao longo do tempo, né, que essas exposições se dão. Então, a gente ainda não tem uma informação tão precisa, até porque mudou. O celular, a tecnologia vai mudando todos os dias, né? Doutora, agora assim, me diz uma coisa, tem algum câncer de pele que é tão perigoso, agressivo, que pode chegar a matar uma pessoa? Que é o melanoma. Que é o melanoma. É o melanoma. Porque se ele se espalhar pelo corpo, é isso? Mas aí seria num estágio bem avançado. Exatamente, estágio 3 ou 4. Aí ele começa a ter uma invasão, ele pode ir para outros órgãos, para cérebro também, né? Então, precisa ser cuidado. É por isso que nós precisamos cuidar e aproveitar esse momento aqui para termos a informação e a orientação do que deve ser feito em cada momento. A orientação, então, pelo menos uma vez por ano, fazer um check-up aí de pele. Dermatológico. Dermatológico. Então, gente, pelo menos uma vez por ano, certo, né, doutora? Porque, e prestar atenção. Né? Prestar atenção na outra pessoa, porque às vezes a outra pessoa que está perto de você não vê uma mancha nas costas, às vezes... Exatamente, né? Passa despercebido. Né? Sabia que isso que a senhora disse é verdade? Eu vou dar um exemplo aqui também, novamente. Sempre dou os meus exemplos. É ótimo, porque isso torna mais Uma dinâmico. Pessoa da minha família tinha uma feridinha aqui do lado, assim, do rosto. Sei. E um dia eu olhei e falei, isso não sara. Essa bolinha não cicatriza. E era um carcinoma. Tá vendo? Você já ajudou. Então, essa informação, ela salva a pessoa de outros problemas. Porque numa lesão, dependendo da região, você retira, você começa a ter que tirar pedacinhos maiores. Existe uma cirurgia muito interessante que ela vai vendo micrograficamente, dependendo de um tipo de cirurgia, de um tipo de lesão, para que você tenha o mínimo necessário de retirada de pele. Olha só. Então, você faz com microscopia na hora e vai fazendo uma avaliação, vai tirando fatias pequenininhas, porque algumas áreas, por exemplo, nariz, quando você tem uma lesão no nariz, é uma lesão que aparece.
E se você começa a tirar muitos pedaços, você começa a ter problemas sérios de estética. Então, esse tipo de cirurgia também protege de se retirar áreas mais extensas. E uma outra coisa importante é o plástico, às vezes, estar envolvido em algumas situações para que você não tenha uma retirada da cicatriz no ângulo errado. Olha. Porque dependendo do ângulo, ela não fica muito visível, porque ela se esconde entre as camadas. Mas dependendo, se você fizer a cicatriz no ângulo contrário, a cicatriz fica muito grande. Então, tem todos os cuidados que implicam em você ter um cuidado estético, juntamente com um cuidado técnico que melhore a evolução da doença. Maravilha! Então, você de casa não deixe aí de acompanhar a doutora Anise Yamaguchi nas redes sociais. Doutora, muitíssimo obrigada. Que alegria receber a senhora aqui novamente. Volte sempre. Muito obrigada e parabéns aí pelo seu trabalho. Volte sempre. Obrigada mesmo, viu?